associados que puderem depois da saída já passar a pegar o livro na biblioteca, que é só já chegou o Clube do Livro. Esse fio aqui não é gambiarra, não é um improviso. Nós temos que colocar o microfone, mas até reacendendo os cabos. Quer comparecer aqui? Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer tê-los na nossa casa, casa amiga, receptiva, que está sempre aberta para receber a todos vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de valores. E nós vamos perceber que tudo que está à nossa volta, tudo que nós conseguimos nos entrar em contato através de tudo aquilo que tocamos, através de tudo aquilo que nós nos comunicamos, que interage na vida de cada um de nós, tem esse valor. Então, o valor é um termo utilizado para dar certa importância a um objetivo, a um objeto, a um sentimento que cada um de nós tem. Quando nós olhamos para algum objeto, caros irmãos, pode ser esse vaso, nós vamos pensar, nossa, esse vaso é bonito. Então nós estamos dando um valor a esse vaso. Outro pode pensar assim, eu não acho esse vaso tão bonito. Então, todos os objetos, sentimentos, eles são muitas vezes inanimados. Eles só começam a ter importância para cada um de nós quando cada um de nós coloca nele um valor. E isso é em todos os sentidos e setores da nossa vida e da nossa existência. E muitos de nós começam a pensar, qual é a origem desse valor? Como nasce um valor? Como uma coisa começa a ser valorizada? O valor depende de alguns fatores. Um deles é o tempo e o outro, o local aonde ele está. Vamos traçar aqui breves exemplos, queridos amigos, para começar a facilitar até o nosso entendimento. Muitos de nós hoje, com esse advento das comidas rápidas, quando olha um comercial na televisão e vê lá um hambúrguer de carne bovina, fala, puxa, mas esse hambúrguer é muito gostoso, é muito bom, eu adoro isso. Enquanto o outro, que mora lá na Índia, não tem esse mesmo pensamento. Porque lá na Índia, a carne de boi não é comida, porque o boi lá é sagrado. Então os valores dependem da origem, do local e do tempo. Mas como assim o tempo, Ivan? Antigamente, as mulheres não podiam votar. Eram consideradas domésticas, porque não tinham intuito na vida política. Dizia-se que só os homens tinham esse intuito político. Por isso que a mulher, num passado não tão distante, ficou sem direito ao voto e ficou meio esquecida nesse sentido. Porque nós temos, naquela época, este valor para a mulher.
com o tempo, isso mudou. Então, aquilo que era valorizado antigamente, hoje, através do advento do tempo, do estudo, da orientação, ele começa a ser mudado. Então, nós podemos dizer que o valor que cada um de nós possui, ele está sujeito a mudanças. Essas mudanças poderão vir com o tempo, com a maturidade, porque nós vemos milhares e milhares de pessoas dando valor a coisas que muitas vezes não têm tanto valor assim. E é mediante a isso que nós vamos conversar um pouco com cada um de vocês na noite de hoje. Vamos ver os tipos de valores, queridos amigos. Valor estético, de beleza. O que é bonito para mim, para outros, não pode ser bonito. O que é valorizado aqui no Brasil, em outra cultura, também não é valorizado. Então, esses fatores de valores, eles dependem muito da localidade e dos costumes na qual esse valor foi criado. E como se cria um valor? Um valor está ligado a um número de pessoas que aprovam aquele questionamento. Quando o Espiritismo começou a ser iniciado aqui em Barra Bonita, as pessoas, a sociedade, olhava com certo desprezo para as pessoas. Olha, aquelas pessoas lidam com espíritos. Com o tempo e com a aceitação, acabou-se caindo num status de conhecimento, de aceitação. Então se criou um valor. É assim que nascem os valores. Quando eu gosto de uma coisa e a maioria das pessoas não gostam, aquilo começa a se cair num esquecimento. Agora, quando uma grande maioria aceita aquela verdade, aquele posicionamento, aquilo começa a ter um valor maior mediante a sociedade. Cria-se um status. E quando a gente fala em valor, o que vem em nossa mente? Dinheiro, poder, riquezas. Nós sabemos, perante a espiritualidade, que as nossas maiores provas aqui no planeta Terra são a riqueza e a beleza. O poder. Então nós temos que estar armados mediante a todos esses valores, a todos esses status que a maioria da sociedade nos impõe. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente falando, nós começamos a perceber que certas coisas impostas por esses status que a sociedade nos impõe, não tem tanto valor assim. Vamos citar um outro breve exemplo. Vamos falar daquele que torce pelo seu time de futebol, que fica ansioso dias antes do seu time entrar em campo e quando perde, fica mal-humorado. E aí esse mau humor tremendo começa até a fazer com que ele trate mal as pessoas que estão ao seu redor. Estou revoltado, meu time perdeu. Não mexe comigo hoje. Então esse time começa a ter um valor tão grande que ele esquece do maior dos maiores dos valores, que é respeitar.
do próximo. Então, aquilo que ele colocou de status, que ele valoriza, não é uma coisa que deveria ser valorizada mediante aquele pensamento. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Esquecemos de olhar para cada um de nós, porque cada um de nós possui a sua verdade, tem a sua verdade estampada dentro de si, tem os seus valores preconizados e não aceita que o tempo, que o estudo, que a conversa fraternal muitas vezes comece a mudar esses valores. Nós precisamos estar abertos a este conhecimento. Nós precisamos estar abertos a novas orientações, ao estudo. E é uma maneira muito fácil de cada um de nós entender o valor do outro e não querer impor sempre o seu valor. Conversando, dialogando, entendendo muitas vezes que os seus valores não são ideias firmes e absolutas, e que esses, com o tempo, poderão ser mudados, poderão ser alterados. Vai depender da sua abertura mediante a vida. O mundo nos dá esse exemplo. O mundo está em constante mudança todos os dias de nossa vida. O que era certo ontem, hoje não é mais. O que era valorizado ontem, hoje não é mais. Então nós temos que ter essa facilidade de adaptação e de correlacionamento aos estudos para refletir sobre os nossos verdadeiros valores da nossa vida. O valor moral. Reconhece-se um homem pelo esforço constante de mudança que ele fazia ontem, hoje não faz mais. E a força para alavancar o seu progresso vem de dentro de si, através do seu empenho constante em busca da mudança. Porque todos nós, queridos irmãos, temos somente um destino, a luz. Todos nós seremos anjos no dia de amanhã. Uns um pouco antes, outros um pouco depois, mas é o destino de cada um de nós. Por isso, esses valores, eles devem estar constantemente, queridos amigos e irmãos, sendo questionados, sendo averiguados. Nós devemos ter a aceitação de aceitar o valor do outro como ideia, porque numa conversa, num diálogo, nós poderemos entender que aquilo que ele pensa, que aquilo que ele está pregando, muitas vezes é bom para cada um de nós. Porque, como eu disse, o mundo está em constante mudança, em constante modificação. E quem não acompanhar isso, ficará para trás. Há algumas verdades, alguns direcionamentos que há mais de 2000 anos não mudam, que é o Evangelho do Cristo. Mas os outros valores, nós devemos ter a sensibilidade e o questionamento de mudá-los sempre para melhor.
o valor religioso. Mas a minha religião é a melhor. Divaldo Pereira Franco, ele fala uma coisa muito fantástica. Ele diz, se você for um católico, seja um bom católico. Se você for evangélico, seja um bom evangélico. Independente da religião que você processar, que você escolher como seu valor, siga os seus direcionamentos. Siga o Cristo. Todas as religiões cristãs são positivas, desde que cada um de nós siga os seus mandamentos. Como é bom acreditar em Deus, valor religioso. O valor econômico. Poxa vida, o Neymar hoje é uma das pessoas mais valiosas do mundo. E muitos de nós buscam esse valor a nossa vida inteirinha. Muitas vezes somos escravos daquilo que não temos. Ficamos sempre lutando a conquista de algo que já possuímos, mas queremos mais. Então sempre estamos em busca de aquilo que muitas vezes já conquistamos. Então muitas vezes direcionamos o nosso verdadeiro sentido e os nossos valores para coisas que não têm valor. Porque caixão nenhum até hoje, com 41 anos que eu tenho, eu nunca vi caixão com gaveta. Nós não levamos nada, queridos amigos. Nós precisamos ganhar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Há pessoas que ficam preocupadas em dando valor às coisas financeiras e esquecem de dar valor às outras, à família, à sua própria vida, à vida dos que estão à sua volta, dos seus empregados. Então os valores, queridos amigos, são muito distintos. Então é isso que eu quero trazer para vocês, essa reflexão, para que cada um de vocês comece a traçar os verdadeiros valores na vida de cada um de vocês. Porque o tempo, queridos amigos, vocês estão aí, vivendo assim como eu. O tempo parece que está cada vez mais apressado. Começamos uma semana e logo terminamos. Esse ano já está quase no fim. Não vimos passar esse ano. Estamos preocupados, estamos trabalhando aos nossos afazeres, mas as coisas estão passando. O valor da utilidade. O que é útil em nossa vida? O que nós damos de valor a essas coisas que são úteis? Passamos despercebidos muitas vezes. Muitas vezes na nossa rotina diária, ao nosso trabalho, passamos por uma árvore que está florida, nem sequer reparamos naquilo. Estou com pressa, preciso trabalhar. Aqueles valores estão cada vez se diminuindo. As pessoas antigamente se visitavam mais, conversavam mais. Hoje nós temos uma facilidade terrível de conversar com pessoas lá da Austrália, do outro lado do mundo, e temos uma dificuldade terrível de conversar com aquele que está ao nosso lado. Porque virtualmente ninguém se conhece. Agora, quando se trata de se olhar olho nos olhos, de encarar frente a frente, as coisas começam a mudar. Verifiquem os valores, queridos amigos. Ficamos horas e horas nas redes sociais,
que muitas vezes não temos tempo para conversar com um colega de trabalho que está passando por uma dificuldade. No dia de amanhã poderá ser a gente que está passando por essa dificuldade. E nós gostaríamos que alguém escutasse a cada um de nós. Então, certos valores, certas conquistas do ser humano estão cada vez mais afastando o ser humano um dos outros. Antigamente a TV era cara, tinha uma TV na residência. Hoje tem uma TV na sala, outra TV no quarto, outra na cozinha, outra no quarto de hóspede. Então cada um fica assistindo um programa. As famílias não se reúnem mais no mesmo lugar. Um está assistindo uma coisa, o outro está assistindo a outra, e assim por diante. O valor vital. Olha, tome água, porque água faz bem à sua saúde. Se alimente bem, porque você viverá melhor. É um valor. E o valor cultural, claro. Então, queridos amigos, todos esses valores, todas essas conquistas do ser humano, são algo que nós interagimos, nos relacionamos. E qual é esse relacionamento mediante as coisas que nós estamos passando hoje? Será que nós estamos dando valor real à nossa vida? A tudo que acontece de bom? Será que nós não estamos tendo uma inversão de valores, na qual estamos valorizando certas coisas que não têm tanto valor assim? Será que cada um de nós é capaz de, pelo menos 15 minutos por dia, dedicar um momento a uma leitura edificante, a uma conversa amistosa, a um bate-papo em família? São valores, queridos amigos, que cada um de nós está se esquecendo. E o tempo apressado segue adiante. E nós, quando chegarmos lá na espiritualidade, iremos ter um remorso tremendo de não ter ocupado o nosso tempo e não ter dado a certas coisas, a certos questionamentos da nossa vida, o devido valor. Como eu disse, queridos amigos, o tempo é sempre senhor da razão. Ele sempre nos traz a verdade. Só que muitas vezes o tempo faz com que cada um de nós se atropele. Não tenha a paciência de aprender com ele. E a gente, naquela não aceitação aos verdadeiros valores, acaba caindo em contradição. Então, toda vez que a gente aceita, toda vez que a gente conquista algo para o nosso próprio benefício, para o nosso espírito, nós estamos enriquecendo cada vez mais a nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. Toda vez que a gente se dedica uma parte do nosso tempo para a ajuda do próximo, para um trabalho voluntário, nós estamos restabelecendo o verdadeiro valor da nossa vida, que é estabelecer que nós vivemos em sociedade, estamos aprendendo uns com os outros, estamos aceitando uns e aos outros, porque, como eu disse, queridos amigos,
Cada um de nós possui o seu valor. Cada um de nós tem a sua verdade. Mas a verdade do outro também pode ser escolhida e pré-estabelecida por cada um de nós, quando verificarmos que essa verdade realmente faz sentido e tem um valor real. Então, toda vez que nós interagimos e dialogamos, estamos aprendendo. Hoje, queridos amigos, o Chico, Francisco Cândido Xavier, ele, através das suas leituras, das suas psicografias, trouxe-nos um exemplo. Jesus, através do seu exemplo, da sua postura e de comando perante a esse planeta, nos faz um alerta. Verifiquem o valor real daquilo que está em volta de vocês. Verifiquem, assemelham, quantifiquem esses valores na vida de vocês, para que no dia de amanhã, lá na erraticidade, quando estiverem no plano espiritual, cada um de nós possa olhar para trás e verificar que pelo menos subiu de 2 a 3 degraus na escala evolutiva. A vontade de Deus é que cada um de nós seja feliz. É que nós cheguemos cada vez mais cedo a ver a luz divina. Que cresçamos rumo à luz maior. E que os valores estejam mediante ao nosso lado e as nossas conquistas a todo momento, queridos amigos. Uma boa noite a todos, meus amigos. Vamos se preparar para a segunda parte, que seriam os passos. No momento em que cada um de vocês adentrarem nas câmaras de passes, vocês possam se sentir abertos para receber todos os fluidos necessários. Que aquilo que está incomodando vocês, queridos amigos, seja depositado tudo ali na câmara de paz, porque a espiritualidade sabe como fazer essa mudança, sabe como transformar essa energia pesada em energia boa. No momento que vocês saírem por aquela porta, e vocês possam sair renovados, prontos para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de aprendizado. E que Deus possa estar sempre na morada de cada um de nós, que é o nosso espírito e é o nosso coração. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.